Eu vou escrever a versão resumida do teorema aqui e vou lembrar oralmente do que os termos querem dizer. Então, a gente tem um espaço métrico compacto. Se um subconjunto das funções contínuas de K em R é uma álgebra que contém as constantes e separa pontos, então A é o subconjunto denso de C. Bom, botar subconjunto denso, ou seja, dado uma F pertencente a C, dado um epsilon positivo, existe um elemento da álgebra, tal que a distância de F para G é menor ou igual a epsilon. Né? Esse é o teorema, lembrando os termos. Álgebra significa que esse subconjunto aqui é um espaço vetorial, ou seja, fechado por soma e multiplicação por escalar, e além disso é fechado por produto. Se eu tenho duas funções da álgebra, o produto delas está na álgebra também. Conter as constantes significa simplesmente que a função constante igual a 1 está lá dentro, aí todas as funções constantes estão lá. E separar pontos significa que, bom, dados dois pontos aqui do meu compacto, eu tenho uma função que toma valores diferentes nos dois. Bom, vejamos então. O que a gente fez na prova? A prova era, eu vou lembrar muito rapidamente o que a gente fez. A gente pegou uma F maior do que zero, contínuo. Meio que falei, bom, se você consegue aproximar as funções contínuas não negativas, você consegue aproximar qualquer função. Aí a gente fixou um alfa pequenininho, definiu conjuntos Fn alfa como sendo, bom, basicamente a pré-imagem do intervalo de n vezes alfa até mais infinito, o que é a mesma coisa que o conjunto de todos os x em K, tais que de f de x é maior ou igual que n alfa. E a gente apresentou um argumento para dizer que a função f, em todo ponto do domínio, ela satisfaz o seguinte, ela estava acima da soma dos indicadores, multiplicados por alfa, e estava abaixo da soma mais alfa. Tem que provar isso, não era tão difícil. O que era talvez estranho era pensar que a gente ia aproximar uma função contínua por coisas descontínuas assim. Esse era meio que o primeiro pedaço da prova, era dizer que a F podia ser bem aproximada por uma soma de indicadores. Aí entrava um lema, que eu chamei de lema fundamental, que é esse lema que a gente tem que terminar de provar hoje. E esse lema fundamental eu podia enunciar assim, era dizer, bom, dados f de g fechados, e disjuntos, então eu consigo, e dado, bom, também um eta positivo, entre 0 e 1 talvez, ou 0 e 1 meio, não sei.
Então existe uma função g na álgebra, ou h, eu acho que eu chamei, que ela satisfaz alguma coisa assim. Deixa eu lembrar aqui. Ela toma valores entre 0 e 1. Vou escrever isso assim, só para dizer, bom, a imagem dela está entre 0 e 1. H restrito ao conjunto F, ela é maior ou igual a 1 menos eta. E H restrito ao conjunto G é menor ou igual cadê? A eta, isso. Então esse é o lema que a gente tem que provar. De fato, eu chamei essa função de A. Aqui nas notas, eu vou recuperar esse nome. Até boto A, que depende do F, do G e do eta. Mas eu vou omitir esse pedaço da notação. Então esse lema a gente vai ter que provar. Esse lema ficou faltando, mas só para lembrar mais ou menos como é que a gente usou esse lema. A gente usou bom, teve todo um truque a ser feito. A gente usou esse lema da seguinte forma, a gente tomou o F como sendo Fn um certo alfa, o G como sendo o Fn mais 1, não é isso? Deixa eu olhar aqui. Cadê? Isso, o Fn menos 1. Eu sempre me confundo nesse pedaço. O fecho desse cara. A gente mostrou que esses dois conjuntos eram disjuntos, não era completamente óbvio, mas também não era difícil. Então a gente achou uma função, uma A, dependendo de n, de alfa aí, na álgebra. E essa função satisfazia o seguinte, ela estava... A gente concluiu do lema, né? Ela satisfazia o seguinte, dentro do conjunto Fn alfa, ela valia pelo menos 1 menos eta, né? Quando eu escrevo assim, uma função é menor ou igual a outra, acho que está claro o que quer dizer, né? Em qualquer ponto que você avaliar isso aqui, é menor do que isso aqui, menor ou igual. E além disso, ela era menor do que o indicador do Fn menos 1, aqui, até acabei de achar um errinho nas notas, mas vou corrigir isso depois. Assim. E aí, então, a ideia passava a ser aproximar... Né, isso aqui está dizendo, então, que em algum sentido a função an aproxima o enésimo termo dessa soma aqui. Sim. Isso, era o fecho do complementar. Obrigado. E aí, com isso, a gente ganhava essas desigualdades. Então, a aproximação da f que a gente construía era simplesmente tomar a soma igual a essa soma de indicadores, só com as AN substituindo. Aqui eu estou botando essa soma até infinito, mas eu lembro que eu comentei com vocês que essa soma, na verdade, como a f está definida no compacto, a f é limitada, então esses conjuntos são vazios para todo n grande. Então, essa soma aqui, na verdade, é uma soma finita. E a gente definiu a aproximação assim, vamos só chamar isso aqui de G. A ideia é que a distância, então, de F para G, na norma infinito, é menor ou igual que alguma coisa que depende que depende só do eta e do alfa. E da F também, que você está aproximando. Peraí, eta F... bom, é isso aqui. No final das contas é isso aqui. Tinha uma continha a ser feita aqui. Mais 2 alfa. E aí, bom, a gente queria que isso fosse menor do que epsilon. Por exemplo, bastava escolher primeiro um alfa, tal que isso aqui seja menor do que epsilon sobre 2. E depois um eta. O eta vai depender do alfa, né? Porque, quer dizer, desculpa, o eta não vai depender do alfa. A gente escolhe o eta, tipo... norma infinito da f vezes epsilon dividido por... Desculpa.
epsilon dividido por 2 vezes a norma infinita da f. Isso aqui fica menor do que epsilon sobre 2, aqui fica menor do que epsilon sobre 2 também, acabou. E a gente checa que com essa escolha tudo vai funcionar. Mas ainda tem essa prova do lema fundamental e a gente fez já alguns pedacinhos dela que eu vou relembrar também. Aqui tinha uma... A prova do lema fundamental, a gente primeiro fez uma observação sobre... que era uma observação que quando você tem uma álgebra e você tem um polinômio, então para toda função na álgebra, a composição P com G pertence à álgebra também. E essa observação é simplesmente dizer, olha só, se G está na álgebra, então G elevado ao quadrado também está, G ao cubo também está, né? Álgebra fechada por produto. Combinações dessas coisas, de G com G ao quadrado, G ao cubo, constantes, tudo mais, tem que estar na álgebra também. Então, e isso é o tipo de coisa que a gente tem aqui. E a observação 2, que na verdade era um lema dentro do lema, ou uma proposição dentro do lema, é que dado um delta positivo, bom, vou botar aqui entre 0 e 1,5, a gente sabe que a gente provou, digamos assim, na mão. Tá, não, eu botei delta entre 0 e 1 mesmo, dado um xi entre 0 e 1 também. Bom, essas coisas só me interessam para xi e delta pequenos, então não faz muita diferença que eu boto aqui. E a gente provou que existe, então, um polinômio e esse polinômio satisfaz o seguinte, primeiro ele só toma, para números entre 0 e 1, ele só toma valores entre 0 e 1. Segundo, que se você está perto de 0, ele toma valores pequenos. E terceiro, que se você está perto de 1, na verdade não é perto de 1, não está muito perto de 0. Então ele toma valores que são praticamente 1. Né? Ou seja, até delta sobre 2 o valor do polinômio é pequenininho, a partir de delta o valor do polinômio é muito grande, e no meio do caminho ele não explode, né? Fica entre 0 e 1, bem comportado. Tá, a gente provou isso, eu não vou retornar à prova. E agora a gente vai usar isso aí para aos pouquinhos construir a função que a gente quer. Aí a primeira coisa que a gente fez aqui na prova foi o seguinte, a gente já fez, mas isso aqui eu vou repetir. Passo 1 do lema. A gente pegou. Vamos começar, né? Quer dizer, essa prova é um pouquinho complexa, a gente tem que começar humilde, dizendo, ao invés de construir, vamos partir do que a gente tem e tentar fazer uma coisa bem básica, né? O que a gente sabe? A gente sabe que dados 2 pontos dentro do conjunto K, existe uma função tomando valores diferentes nele. Então, eu vou mostrar aqui, o primeiro passo da proposição é simplesmente o seguinte, que dados quaisquer x0, x1 pertencentes a K, existe uma função na álgebra, vou chamar de x0, x1, v de x0, x1a, que toma valores entre 0 e 1, e tal que v de x0, x1 em x0 é igual a 0, v de x0, x1 em x1 é maior do que 0. Isso é um pouquinho mais forte só do que dizer que existe uma função que separa os pontos. Assim, separar os pontos significa simplesmente a função toma um valor aqui e um outro valor aqui. O que eu estou fazendo as pessoas às vezes usam esse termo em inglês, quando eu uso em português eu acho muito estranho. A gente está fazendo é massagear a função de modo... Né, as pessoas falam isso o tempo todo em artigo, é muito estranho. A gente está massageando a função para, ao invés de ela só dar 2 valores diferentes, ela ter as propriedades adicionais. Tomar valores entre 0 e 1, ser 0 aqui e ser positivo aqui. E a ideia a prova disso aqui é
Cadê o giz colorido? Que eu já botei em algum lugar que não sei qual é. Bom, vai ser outro giz colorido. Você toma uma função qualquer na álgebra com h x0 diferente de h de x1. Agora defina a função nova vx0 x1 num ponto x como sendo, bom, h de x menos h de x0 ao quadrado. Isso aqui é bom porque já deixa a função sendo, essa função já é não negativa, né? Mas ainda pode tomar valores maiores do que 1. Então aqui eu vou subtrair h menos h de x0 infinito ao quadrado. O que a gente observou? A gente observou o seguinte, olha só. Em primeiro lugar, por que essa norma infinita aqui embaixo é um número real? É um número diferente de zero, perdão. Bom, a gente está olhando a função que é igual a h subtraído uma constante. Para isso aqui embaixo ser zero, significava que h é sempre igual a essa constante que é h de x0. Mas a gente sabe que não é o caso, porque a gente tem isso aqui em cima. Aí agora a gente tem, bom, então agora todas as operações que a gente fez permanecem, deixam você dentro da álgebra, né? A gente pegou uma função na álgebra, subtraiu uma constante, elevou ao quadrado, dividiu por outra constante. Isso tudo preserva, né, o fato que a gente está na álgebra. E aí o resto é checar que as propriedades que a gente gostaria, né, quer dizer, bom, isso aqui é um quadrado de uma coisa que é h menos constante dividido por constante. E o ponto é que tudo, né, subtrair constante mantém na álgebra, porque as constantes estão na álgebra. Quadrado de função mantém na álgebra. A função está lá e tem essas propriedades trivialmente. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais interessante. Que a gente vai dizer, bom, então isso aqui foi da aula passada ainda, vamos olhar o passo 2 agora. Né? Lembrando que o nosso objetivo vai ser chegar a construir uma função A que nem isso aqui. Né? O passo 2, que já é mais legal, ele diz o seguinte, que a gente agora consegue construir uma função que é a seguinte, bom, pega um ponto no conjunto G, lembra, né, que meu objetivo vai ser ter uma função que é pequena no G e grande no F. Eu não vou fazer isso ainda, eu vou construir uma função que é pequena no G e é positiva no F. Ou mais exatamente, eu vou dizer o seguinte, existe uma função b de x0, na álgebra também, com b de x0 no ponto x0 igual a 0. Bom, tá, b vai ter valores entre 0 e 1. B de x0, x é igual a 0, x0. E, além disso, o ínfimo de b de x0, x, para x pertence a f, é positivo. Já está na direção que a gente quer, né? Quer dizer, a função ainda não está perto de 1 no f, mas ela está pelo menos longe de 0. Certo? Bom, como é que a gente constrói isso aqui? A gente vai fixar esse x0 aí, que está no G. Tá certo? Dado um ponto x1 em f, a gente toma a função vx0 x1 definida no passo 1 aqui. E a gente sabe que como essa função é positiva no ponto x1, então existe uma vizinhança aberta do x1, né, em que
v de x0, x1 só toma valores positivos. Vamos ver o que a gente está fazendo. Está dizendo o seguinte, tem aqui, bom, tenho um ponto no G, né? Tenho F aqui. Eu disse, peguei um pontinho aqui. E eu disse, como essa função é positiva no x1, ela tem que ser positiva, por exemplo, uma bola pequena ao redor desse ponto. Simplesmente por continuidade, né? Bom, essa função aqui é contínua. Então, achei uma vizinhança. Agora a gente vai andar na direção de usar compacidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai observar que isso aqui vale para qualquer x1 em F, né? Então, dado um ponto qualquer em F, ele tem a sua bolinha aqui. E você vai desenhar bolinhas. O que é isso? É uma cobertura do F por abertos. Tá certo? Bom, vamos observar então. Bom, como é que a gente observa como é a cobertura de F por aberto? A gente está simplesmente dizendo, olha, se tem um ponto que está no F, a gente sabe que ele tem a sua vizinhança boa, né? Digamos assim. Então, todo ponto está em alguma vizinhança boa. Portanto, a união das vizinhanças boas contém o F inteiro. Faz sentido isso que eu estou falando? Tá. Então, a gente tem essa cobertura por abertos. O F é um subconjunto K, o F é fechado e o K é compacto. Como a gente já observou na semana passada e outras vezes também, na semana retrasada, né, talvez, um subconjunto fechado de um compacto é um compacto. E como toda cobertura de um compacto por aberto tem uma subcobertura finita, a gente consegue, então, uma subcobertura finita aqui. A gente consegue dizer que o F está contido na união de número finito dessas vizinhanças aqui. E, bom, o que me adianta ter a cobertura finita? Bom, olha só, a ideia é a seguinte. Em cada abertinho desses, tem uma dessas funções que é positiva. Certo? Então, agora eu preciso construir uma função que seja positiva na união desses abertos. E a maneira que eu vou fazer isso é a mais simples possível. Eu vou tomar a média delas, né? Bom, basicamente, eu tomo a soma. Ah, mas a soma pode dar um valor maior ou igual a 1. Então, eu vou tomar a média. Vou fazer o seguinte. Então, agora eu vou definir quem é bx0. bx0 é a função que eu quero construir. É a média dos valores dessas v's aí nos K pontos que me dão a cobertura por abertos. Bom, vamos ver se isso aqui está certo, né? Vamos lembrar, em primeiro lugar, que a gente sabe que esses caras estão na álgebra. Soma de funções na álgebra está na álgebra. Multiplicar por constante ou dividir por constante, que dá no mesmo, deixa na álgebra. Então, isso aqui está na álgebra também. O que mais a gente sabe? A gente sabe que bx0 vai sempre tomar valores entre 0 e 1. Por quê? Bom, os valores de bx0 num ponto x são a média desses valores aqui, né? E esses números estão entre 0 e 1. Bom, vou botar isso aqui explicitamente. bx0 para todo x é média de números entre 0 e 1.
A gente sabe também que o bx0 de x0 tem que ser igual a zero. Porque, afinal, lembra que essas funções vx0 e x1, elas todas valem zero no ponto x0. Né? Então, todos os termos aqui são zero quando eu tomo x0 aqui. Agora, a gente tem que observar, o que a gente quer é que a função seja... A gente quer que o ínfimo dela dentro do f seja positivo. Né? Essa é a propriedade que está faltando checar aqui. Bom, a gente lembra que o f é compacto, né? Então mostrar que uma função tem ínfimo positivo no compacto é a mesma coisa que mostrar que ela é sempre positiva. A gente já usou isso várias vezes, né? Como o ínfimo é atingido, se a função é sempre positiva, então ela tem que ter um ínfimo positivo. Bom, então como é que eu faço isso? Pega um x em f. Então a gente sabe, a gente tem a cobertura finita aqui, né? A gente sabe que o x pertence a um desses abertinhos aí. Mas então a gente sabe também como é que esses abertos foram definidos. Eles foram definidos de modo a função correspondente ser positiva lá dentro. Né? Então a gente sabe aqui que o v de x0, x1j de x é positivo. Pela definição do aberto. De novo, o abertinho é justamente um aberto onde a v de x0 e x1 só toma valores positivos. Mas então, se eu tenho uma soma, esses termos estão todos entre 0 e 1, né? E tem um termo positivo, essa soma é positiva. E aí, deixa eu botar a observação aqui. Um ínfimo é positivo por compacidade. Bom, porque f é compacto. Então, bom, o esperto dessa construção é, como eu estou tomando a média, se tudo antes tinha valor entre 0 e 1, continua tendo valor entre 0 e 1. Se todas as funções valem 0 no ponto x0, então continua sendo verdade. Se apenas uma dessas funções é positiva no ponto x, eu garanto que a média também é positiva. Bom, por que a gente usou uma subcobertura finita? Para poder tomar essa média justamente. Tem um número finito de termos aqui e calcular a média direitinho. Não tem nenhum problema de passar limite e tudo mais. Tá certo? Então, para isso, a ideia foi exatamente, a gente, né, cobriu tudo, selecionou um número finito de vizinhanças, de bolas, sei lá, sabendo que em cada bola, pelo menos uma dessas funções é positiva. E isso salva a gente. Bom, tá, esse é o passo 2. Então, agora a gente já está perto do que a gente quer, porque, assim, na verdade, a gente já está quase no que a gente quer. Deixa eu só dar uma ideia que não vai funcionar, mas que eu acho que ilustra bem o que a gente vai fazer. Bom, eu já tenho essa função b de x0, ela já é 0 no G, né? E ela é um pouquinho grande no conjunto F. Se eu compuser essa função com o polinômio certo, eu consigo uma função que continua sendo muito pequena no ponto x0 e vai passar a ser muito grande no conjunto F. Né? O que esse polinômio aqui faz é justamente isso. Pega a função, se você compõe esse polinômio com uma função, a função tinha valor 0 aqui, ou muito pequeno, tinha valor pequeno aqui e um pouquinho maior aqui. E aí o que ele faz é criar uma separação maior. É assim que a gente vai usar esse lema, mas ainda não é nesse passo. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Porque agora a gente vai fazer um truque parecido de cobrir o G com abertos, né? Aqui a gente conseguiu uma função que ela é pequenininha que ela é 0 num ponto do G e é positiva no F. Agora a gente quer conseguir uma função que ela é pequenininha no G e um pouquinho maior no F. Tá. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado que a gente teve nesse passo. Deixa eu botar aqui, onde é que eu vou botar isso? Eu não queria realmente apagar o enunciado do lema, mas eu vou deixar o enunciado do lema aqui, então. F, G contidos em K, fechados, disjuntos,
Então, implica que existe uma A na álgebra, A restrita F maior do que 1 menos Xi, A restrita G menor ou igual a Xi. E o Xi é o número que a gente quiser, o número positivo que a gente quiser. Então, agora eu posso apagar bastante coisa aqui, para ter espaço para terminar tudo. Não sei porque eu lembrei de uma história agora. Há muito tempo atrás eu namorei uma moça que tinha um pai, uma menina, eu também era um menino. E o pai dela, eu comecei a estudar engenharia, depois eu virei matemático. E o pai dela me disse, não, eu tive um professor muito bom na faculdade. Ele era muito famoso porque cada aula dele ele começava da parte esquerda do quadro negro e terminava exatamente no extremo direito. E aí, muito tempo depois, eu comecei a dar aula, lembrei da história e pensei, esse cara nunca deve ter dado aula de análise, porque senão isso era impossível. Ou eu tenho algum problema, não sei. Bom, é mais fácil essa alternativa, né? Mas deixa eu manter minha fantasia. Tá, Tá, então agora a gente vai tentar terminar a prova. A prova a gente vai terminar assim. Tem um pouquinho de cuidado que a gente vai ter que ter aqui para as coisas funcionarem bem. Tá certo? Prova do lema. Então seria final da prova, né? Ou passo 3, se vocês quiserem. O final da prova é assim. A gente... já tinha um giz aqui. Vamos dar um nome. Então, bom, a gente tem essas para cada x0 em G, a gente tem a B de x0, né? No passo 2. Eu vou definir o delta de x0 como sendo ínfimo de B de x, de B de x0 de x, no conjunto F, que é um número que a gente declarou já que é argumentou já que é positivo, né? Faz parte do passo 2 a gente dizer que esse número é positivo. Bom, vocês lembram que eu estou procurando separação de valores, né? Estou querendo, em algum sentido, eu tenho que partir de uma separação para construir uma separação maior. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, como bx0 no ponto x0 é igual a 0, existe um abertinho, uma vizinhança, vou chamar agora de v de x0, vizinhança aberta. Bom, como b de x0 e b de x0 é contínua, existe uma vizinhança aberta de x0 com bx0 de x menor do que esse cara sobre 2, para todo x nessa vizinhança. É um truque parecido com o de antes, exceto que antes eu falei, existe um aberto onde a função é positiva. Aqui eu estou dizendo, existe um aberto onde a função é pequena, mas pequena no sentido quantitativo. Tem que ser menor do que isso aqui. Certo? Bom, agora eu estou exatamente na situação boa aqui dessa que eu posso aplicar aquele polinômio, tá? Bom, uma observação meio trivial é que esse delta aqui também tem que ser menor ou igual a 1, então não tem nada muito demais acontecendo. Eu digo, posso aplicar aquilo ali. Tá, bom, então tá, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa função e vou compor com um polinômio, digamos, o polinômio certo. Mas primeiro a gente vai ter que ter um cuidado ainda. Quero aplicar o mesmo truque que eu apliquei antes. Observe que G é fechado, portanto compacto. K compacto. Logo, G é compacto.
Eu tenho essa cobertura do G por abertos, pelo mesmo motivo de antes, né? E aí eu tenho, então, que existe uma subcobertura finita. Mesma coisa de antes, né? Bom, deixa eu estar aberto aqui. Bom, tá. Então, agora eu estou quase no ponto de fazer o que eu preciso. Tá certo? Agora que eu tenho essa cobertura, tem esse número L aqui. A gente vai ver que o número L vai aparecer na prova. Bom, a função que eu quero construir, a função que eu quero construir é essa aqui, que é muito grande dentro do f e é muito pequena dentro do xi. Certo? A função que eu quero construir é tipo o produto das funções de bx0 desses pontos aqui. Mas eu vou ter que compor cada termo do produto com um polinômio para garantir o que eu quero. Bom, deixa eu falar exatamente o que eu estou dizendo. Tome um certo... Precisa de um parâmetro. Bom, não usei epsilon ainda hoje, não tem epsilon no quadro, né? Então vai ser o epsilon. Isso, tá. Tome um epsilon... Sabemos que para cada índice entre 1 e L existe um polinômio que eu vou chamar de PI, tal que... Vamos botar as propriedades todas aqui. 0, bom, PI tem valores entre 0 e 1, perto de 0, mas o que é perto de 0? Quando está menor do que aquele delta lá. Ele é menor do que, bom, vou trocar o xi por epsilon, que depois eu tenho que aparecer o que eu quero, se o PI no intervalo delta x0 i até 1, ele é maior do que 1 menos epsilon. Ok. A gente sabe que existem esses polinômios por causa dessa observação 2 aqui. Então agora eu vou olhar essas funções aqui, que eu vou chamar de, sei lá, h de i, que é a PI composta com a B do iésimo ponto que eu escolhi aqui. E vamos ver o que a gente tem nessas funções, né? Bom, aqui eu devia ter dito PI restrito ao intervalo 0, 1. Que é isso que ele diz aqui. A minha observação agora é a seguinte. A primeira coisa é, vocês lembram que a B de x0 sempre tomava valores entre 0 e 1, né? Então, quando eu calculo B de x0i de algum ponto, isso dá um número entre 0 e 1. Quando eu aplico isso ao polinômio, vai dar um número entre 0 e 1 também. A abelhinha é um ótimo cacófono, né? A abelhinha diz o seguinte, que se eu pegar um ponto naquela vizinhança do x0i, eu sei o quê, né? Eu sei que naquela vizinhança a B do x0i é pequena. Mas se ela é pequena, ela vai ficar menor ainda quando eu aplicar o polinômio, né? Então, quando eu compuser PI com BX0i, ou seja, HI de x, é menor ou igual que epsilon. Acabou de cair meu microfone. E o selinha é o quê? O selinha é dizer que se eu pegar... Lembra que a função... Aqui é H mesmo.
Lembra que a função b de x0 ela é maior do que delta de x0 dentro do conjunto F. Né? Em particular, a b do x0i, do iésimo cara dessa lista aqui, ela é maior do que o delta de x0i dentro do conjunto F. Bom, o que o polinômio faz com quem é maior do que delta de x0i? Ele joga para um número maior ou igual a 1 menos epsilon. Então, aqui eu tenho que para todo x em F, hi de x é maior ou igual a 1 menos epsilon. Bom, eu vou botar todas as propriedades que eu vou precisar agora. Aqui eu devia conectar esses dois quadrinhos aqui. Assim, né? E agora a gente vai juntar, eu vou tomar o produto dessas funções hi e a gente tem que checar que isso funciona. Está quase terminando. Bom, agora eu já posso apagar isso aqui. Só faltou mesmo a gente checar que as coisas funcionam. Aqui não era xi, era eta, né, antes. Bom, mas tanto faz também. Bom, o que a gente quer? A gente quer achar a A com aquelas propriedades ali. Então, eu vou definir a A como sendo o produto dessas L funções. Lembra que são L abertos na cobertura, né? E eu vou tomar o produto dessas funções para definir a função da álgebra que eu quero. E aí, bom, tinha a observação de que isso aqui está na álgebra também, né? Porque é composição com polinômio. Então, vamos lá. A pertence à álgebra. Isso é direto, que é um produto de funções da álgebra. A toma valores entre 0 e 1, porque cada hi toma valores entre 0 e 1, né? Quando eu tomo um produto de números entre 0 e 1, eu tenho outro número entre 0 e 1. Vamos observar o que acontece com um ponto no conjunto F primeiro, correspondendo a essa terceira propriedade aqui de baixo. Né? Se x pertence a F, eu tenho o seguinte, que hi de x é maior ou igual que 1 menos epsilon para todo i. Tá certo? E portanto, o valor de A de x é maior ou igual, bom, cada termo do produto é maior ou igual a 1 menos epsilon, é maior do que 1 menos epsilon elevado a L. Se o epsilon é menor do que 1, que eu devia ter dito aqui em algum momento, aqui devia ter dito 0,1, falei, né? O epsilon é pequeno. Bom, se o epsilon é menor do que 1, eu posso usar aquela desigualdade de Bernoulli, que eu já usei, e ficar com isso aqui, por exemplo. E agora, se o x pertence ao g, o que eu tenho? Eu tenho que quem pertence ao g pertence a um desses caras aqui. Mas aí eu sei o seguinte, que, bom, esse produto é o produto de coisas entre 0 e 1, né? Se um dos termos do produto é pequeno, então o produto todo é pequeno. Então, A de x vai ser menor do que o termo pequeno do produto, que é menor ou igual a epsilon. Isso é basicamente o objetivo que a gente queria. Vamos checar. Bom, tinha que ser uma função da álgebra, tinha que estar entre 0 e 1, tinha que ser grande no f e pequena no g. Bom, o que é grande no f? Eu queria que isso aqui fosse maior do que 1 menos xi ou 1 menos eta, não importa. Então, eu preciso tomar epsilon igual ao xi sobre L, que é uma escolha válida aqui. E eu preciso que isso aqui seja menor do que xi também, para funcionar o teorema do jeito que está lá. Mas isso aqui já é menor, né? Porque se eu tomei o epsilon igual a xi sobre L, já tá tudo bem aqui. Tá, então o que a gente fez? É uma prova bem técnica, né? A gente tem que prestar atenção até para ver se tudo funcionou. Bom, assim, se a gente seguir o roteiro todo agora, né? Primeiro a gente criou, dados 2 pontos, uma função que é 0 num e positiva no outro. Aí a gente usou compacidade para dizer o seguinte, se a gente tem um ponto fora do f, eu consigo uma função da álgebra que é 0 aqui e positiva aqui. Cobrindo por abertos e tal. Aí o terceiro passo foi parecido com esse, né? Foi dizer o seguinte, olha,
Eu tenho essas funções que são positivas no f e zero dentro de pontos específicos do g. Como o g pode ser coberto por um número finito desses abertos, então basicamente estou dizendo, olha, eu tenho um conjunto finito de funções, todas elas são grandes no f, mas eu garanto que são pequenas em um desses conjuntos aqui. Isso não é bem suficiente, né? Mas o que a gente fez então foi tentar, digamos, ampliar isso. Se eu tenho uma função que ela é grande no conjunto f e é pequena numa vizinhança de um x0, então eu consigo uma função nova aqui que ela é muito grande dentro do conjunto f e muito pequena dentro do conjunto ao redor do x0. Então, quando a gente fez essa amplificação da separação, vamos dizer assim, a explosão da separação, aí a gente conseguiu fazer uma coisa simples no final. Vamos tomar o produto das funções. Bom, antes a gente tomou uma média, que é tipo uma média, também uma média aritmética, sei lá. Se bem que a gente não podia tomar a média aritmética, que raiz não está na álgebra necessariamente, né? Mas, bom, a ideia então foi simples. A gente só disse, olha, se eu tenho um bando de funções, cada uma delas é tão pequena quanto eu quiser, dentro de pelo menos de um pedaço do G, e todas elas são tão grandes quanto eu quiser no F inteiro, então, tomando o produto, eu tenho uma função em que, bom, dentro do F todos os termos do produto são grandes, a função é tão grande quanto eu quiser. No conjunto G, eu sei que pelo menos um termo do produto é pequeno, isso é suficiente para fazer tudo ficar pequeno. E isso é a prova, então, desse lema que estava faltando aí de Stone-Weierstrass. De novo, não é uma prova muito simples, mas é uma prova bem... Bom, é uma prova bonita, só não é fácil. Tá fazendo sentido isso, gente? Assim, quer dizer, tem tudo para dar errado, né? Você começa a demonstração um dia, você termina 2 semanas depois, a prova tem 42 passos, usa a compacidade algumas 30 vezes, mas tomara que esteja fazendo algum sentido. Tá, então agora para a gente terminar a aula de hoje, lembrando que vocês vão receber um e-mail aí para indicar o horário para a aula de reposição. Bom, eu falei que eu não vou estar aí semana que vem, mas o monitor vai estar aí, vocês vão ter aula com ele, só que a gente vai, digamos, trocar, né? Mas não, venham à aula terça e quinta que vem, além disso a gente vai ter uma aula a mais essa semana. Certo. Bom, deixa eu mostrar então mais ou menos como é que se aplica esse teorema. Já teve um caso que eu falei que é o caso dos polinômios, né? Que é o caso mais clássico de todos, que é o caso do teorema original do Weierstrass. Deixa eu pegar esse para cá, que senão eu vou esquecer depois. Eu vou enunciar um teorema que tem a ver com série de Fourier, para quem já estudou isso. Eu vou enunciar uma dimensão só, mas dá para generalizar também. O teorema diz o seguinte, imagina que eu pego uma função, vou botar de 0 até 2π, por razões que vão ficar... Bom, porque a gente vai usar polinômio trigonométrico, então é bom botar assim. Tome uma f assim, contínua e periódica. Bom, periódica não, periódica com f de 0 igual a f de 2π. Então, para todo epsilon, e existem um número k natural
E existem constantes que eu vou chamar de alfa 0. Agora vou chamar beta 1 até beta k, gama 1 até gama k reais, tais que a função g de x igual a alfa 0 mais soma de beta i seno de x de igual até k mais soma de igual a 1 até k de gama i cosseno de x satisfaz g infinito menor ou igual a epsilon. Vamos tentar ver o que esse teorema está dizendo. Esse teorema está dizendo o seguinte, né? Que vamos pensar um pouco de trás para frente, tá? Imagina que eu quero aproximar uma função contínua por uma coisa desse tipo, uma soma de senos e cossenos. Né? Se eu quiser fazer isso, eu vou ter um obstáculo mais ou menos evidente, que é o seguinte: pega essas funções todas aqui. Bom, isso aqui tem uma função constante, aqui tem senos, aqui tem cossenos, senos de múltiplos de x, mas não importa muito, porque todas essas funções tomam o mesmo valor no ponto 0 que no ponto 2π. De fato, essas todas tomam valor 0 tanto em 0 quanto em 2π. E essa aqui é constante, que pode ser uma coisa diferente de 0. Então, se você quiser aproximar uma função arbitrária, por exemplo, uma função que f de x igual a x, através de polinômios trigonométricos assim, ou expressões trigonométricas assim, você tem esse problema que qualquer coisa desse tipo vai te dar a mesma coisa em 0 e a mesma coisa em 2π. Então não dá. E o que esse teorema está dizendo é que, no fundo, esse é o único obstáculo. Se a função f ela toma o mesmo valor nos dois extremos do intervalo, aí ela tem uma aproximação por polinômios trigonométricos, ou por expressões trigonométricas desse tipo. Certo? Isso significa, em particular, o seguinte: imagina que você tem uma função periódica definida na reta toda, né, de período 2π. Então, isso significa que o gráfico da função vai se repetindo para frente e para trás. Né? Eu acho que é mais ou menos claro que aproximar essa função na reta toda é a mesma coisa que aproximar dentro do intervalo onde está o período dela. E isso aqui significa que você pode aproximar uma função periódica na reta por uma soma de senos, cossenos e constantes assim. Bom, como eu falei, isso tem a ver com série de Fourier, mas série de Fourier, só para soltar umas palavras que talvez não façam sentido ainda, a série de Fourier, normalmente a gente escreve como uma série em L2, e aí você consegue escrever qualquer função de L2 como uma soma assim, mas num sentido que não é o sentido que a gente quer aqui. Bom, quem não entendeu é para não entender mesmo, então não tem problema. O que eu quero então é mostrar como é que a gente demonstra esse teorema, e deixa eu alertar vocês para o fato de que eu já disse que tem uma coisa que vai dar errado, a gente vai ter que passar por cima dela. Né? Então, isso aqui não é uma aplicação direta do teorema de Stone-Weierstrass com as hipóteses que eu dei. Por que não é uma aplicação direta? Porque essas funções aqui elas não separam os pontos 0 e 2π. Essa família de funções ela vai ser uma álgebra, basicamente, que é produto de seno e cosseno, é sempre somas de seno e cosseno. Certo? Ela é uma álgebra, mas ela não separa pontos. Ela não separa exatamente os pontos 0 e 2π. Aliás, só eles também. Então, em certo sentido, o problema está todo localizado nesses dois caras aí. Mas vamos ver como é que a gente vai tentar resolver isso, tá certo? Bom, deixa eu botar aqui uns fatos, que eu não quero gastar muito tempo demonstrando. O que é um fato? Fato é exatamente isso. Por definição, eu vou trocar esse índice aqui por J, só porque daqui a pouco vão aparecer talvez uns números complexos aí, fazendo uma participação especial na aula. E eu tento nunca chamar a unidade imaginária de I, porque I é um número importante para te botar em somatório. Mas eu também não quero chamar outra coisa de I aqui para confundir. Então, fato número 1 é que... Bom, se eu olhar... Pega a família de funções...
Bom, eu estou aqui com preguiça de escrever de novo. A família de funções que são combinações lineares finitas de senos, cossenos e constantes é uma álgebra que contém as constantes. Isso não é completamente óbvio, mas também não é muito impossível de mostrar. Assim, não é completamente óbvio que tem um trabalho a ser feito, né? Assim, Bom, eis a participação especial que os complexos vão fazer. A participação especial é que tem aquelas identidades todas trigonométricas, né? Na minha época tinha, como é que é? Falava? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Umas coisas assim para a gente decorar, para fazer vestibular, que é também um outro fragmento do Jurássico. Mas, assim, no fundo, a melhor maneira de lembrar de qualquer forma trigonométrica é aquela nossa relação querida que diz que se você pega, bom, aqui botar θ, é elevado a raiz de menos 1, né, a unidade imaginária. Θ é igual ao cosseno de θ mais raiz de menos 1 seno de θ. Bom, tá vendo? É assim que eu gosto de chamar a unidade imaginária. Ela não é raiz de menos 1, então você vai e escreve raiz de menos 1. Assim, tipo, não precisa inventar um nome para isso. Dá um pouquinho de trabalho escrever assim, mas tudo bem. Bom, quando você pega essa expressão e você toma potências dela, você pode olhar, por exemplo, né, tomar potências dela, você pode olhar essa potência de duas formas, né? Por exemplo, você eleva isso aqui a k. Por um lado, você pode simplesmente dizer, bom, isso continua sendo uma expressão desse tipo, então k passa para cá. K passa para cá é ótimo, né, também. A outra coisa que você pode fazer é dizer, olha, eu estou tomando a késima potência daquele número complexo ali. Então eu podia olhar cosseno de θ mais raiz de menos 1, seno de θ, tudo isso elevado a k. E isso ia me dar uma expressão muito complicada. O ponto é que quando eu olhasse a parte real dessa expressão, ela tinha que me dar cosseno de kθ. E a parte imaginária tinha que dar cosseno de... tem que dar, né, seno de kθ. Não importa o que acontecer, isso vai ter que ser verdade, porque a gente tem essa identidade aqui, ela vale para qualquer θ real. De fato, para qualquer θ complexo também. Se a gente definir cosseno e seno dessa forma. Tá, bom, isso também tem outras aplicações, né? Que se eu quiser, por exemplo, saber... a gente quer saber, por exemplo, o que é cosseno de 2 vezes x vezes seno de 4 vezes x. Bom, cosseno de 2 vezes x é a parte real. Vou botar isso aqui. Isso daqui é a parte real de e elevado a menos 1, 2x. Parte imaginária de e elevado a menos 1 é elevado a menos 1, o que? É 4x. Quando eu calculo o produto desses números, sem parte real e parte imaginária, bom, o produto ainda assim tem uma parte real e uma parte imaginária, que eu sei que tem que ser alguma coisa relacionada a senos e cossenos de 6x, né? Os números têm isso aqui. E disso aqui vai aparecer uma expressão que inclui esse termo. Talvez inclua alguns outros termos também, tipo o seno de 2x, cosseno de 4x. Mas a mensagem que eu quero passar, digamos assim, é que em qualquer desses casos você consegue resolver a expressão de volta, um produto de cossenos e senos, como uma sônoma de senos e cossenos. Eu não estou fazendo isso explicitamente, né? Eu estou dizendo, olha, se a gente quiser achar isso aqui, por exemplo, se eu tomo a parte imaginária do número é menos 1, 2x vezes é menos 1, 4x, por um lado eu sei que isso aqui tem que ser o seno de 6x, né? Por outro lado, eu sei que a parte imaginária de um produto de números complexos é a parte imaginária do primeiro vezes a parte real do segundo,
mais a parte real do segundo vezes a parte imaginária do primeiro, né? Então, eu acabo com coisas assim. Cosseno 2x, seno 4x, mais seno 2x, cosseno 4x. E... Tá, eu realmente não quero gastar muito mais tempo com isso, mas o ponto é que dá pra gente, desse tipo de expressão, aqui ainda não tem exatamente o que eu quero, né? Mas dá pra gente, fazendo alguns truques, olhando a parte real também, de alguma outra coisa parecida, a gente consegue extrair expressões dizendo que, bom, no fundo tudo que eu quero dizer é produto de cosseno inteiro vezes x por seno inteiro vezes x é sempre uma soma de senos e cossenos. Tá, eu falei que eu não ia gastar muito tempo com isso aqui, já devo ter gasto uns 10 minutos, né? Eu tenho essa mania de não fazer, ou fazer pela metade, de fazer pela metade que eu digo que eu não vou fazer, que é uma má ideia. Bom, mas tudo que eu quero passar então é o seguinte, que essa família de funções, definida por esse tipo de fórmula, ela é fechada por soma. Bom, por soma é óbvio, né, que são combinações lineares. Ela é fechada por produto, isso é a parte menos óbvia que eu estou tentando explicar aqui. E ela contém as constantes porque sim, a constante está aqui. Né? Ok. O que ela não faz, né? Bom, deixa eu botar aqui, né? Contudo, a família A não separa pontos. Porque g de 0 é igual a g de 2π para toda g nessa família. Foi aquilo que eu falei antes. Digamos o seguinte, né? Quer dizer, as funções nessa família, nessa classe aqui, elas têm o mesmo defeito da f, né? Elas não distinguem entre 0 e 2π. Então parece mais ou menos intuitivo que se eu quero aproximar uma função contínua com esse defeito por uma álgebra que tem esse defeito também, as coisas devem funcionar. E de fato tem duas maneiras de justificar isso, né? Tem a maneira... Bom, tem infinitas maneiras, mas tem duas que eu quero mencionar. A primeira é a seguinte, a gente podia ter feito a prova de toda a adição de Weierstrass dizendo, imagina que eu tenho uma álgebra que contém as constantes e separa todos os pontos menos um certo par de pontos lá. Então, eu consigo aproximar qualquer função que não separe esse par de pontos por uma combinação, por um elemento da álgebra. Isso seria um outro teorema, a prova é mais ou menos igual, mas no fundo é quando a gente definisse aqueles conjuntos Fn alfa, o 0 e o 2π sempre iam estar nos mesmos Fn alfa lá, mas isso não é essa prova que eu quero dar. O que eu quero falar é o seguinte, a prova que eu quero dar então vai ser mudando um pouquinho a formulação do problema. Eu vou pensar nessas funções como sendo funções definidas num outro lugar. E a gente já até viu mais ou menos o que é esse lugar, mas eu vou de qualquer maneira dizer o seguinte. Bom, vamos... Só voltando um pouquinho ali. Sim. Se a gente só está permitindo constantes reais, não tem problema de fazer esses truques que o senhor está fazendo e cair no exponencial? Que precisa da... Não tem. Bom, não estou provando que não tem, né? Mas estou só afirmando. Então, o que vai acontecer é que, bom, aqui eu tive um termo a mais, né? Então, talvez você tenha que fazer alguma coisa, por exemplo. Imagina que a gente quer que esse termo, a gente quer ficar com esse termo aqui, não é isso? Imagina que eu faço essa conta botando um menos 2x aqui. E aparecer de novo esse termo e esse termo multiplicado por menos 1. Você concorda comigo? Bom, vamos fazer isso aqui, que é um bom exemplo, né? Já que rolou uma pergunta. Imagina, isso aqui é a parte imaginária desse número aqui, né? Vamos fazer uma outra conta de parte imaginária. Imaginária de e elevado a raiz de 1, menos 1, menos 2x, vezes raiz de menos 1, 4x. Tá certo? Vamos ver a expressão que vai aparecer agora. Bom, por um lado, eu sei que isso aqui é um produto, né, de exponenciais complexas, o expoente é 2x, a parte imaginária, então, é o seno de 2x.
Agora vamos fazer a conta olhando aquela combinação de parte real com parte imaginária. Né? Bom, a parte real desse com a parte real desse é cosseno de menos 2... a parte real desse com a imaginária desse, cosseno de menos 2x, seno de 4x. E a parte imaginária vai ser seno de menos 2... a parte imaginária desse com a parte real desse. É isso aqui, né? Olha que coisa legal. O cosseno é uma função par. Então eu posso tirar esse sinal daqui. O seno é uma função ímpar. Então esse sinal passa para fora. Agora eu cheguei à conclusão que aquela expressão que está aqui nos dois, bom, se eu somar essas duas coisas, eu tenho uma fórmula para ela, né? Qual é a fórmula? Vamos botar aqui. Se eu pego isso aqui, bom, sei lá, B, e somo com A, simplesmente escrevo A mais B sobre 2. Bom, esse termo aparece duas vezes, esse outro cancela, estou dividindo por 2, então isso aqui é exatamente o cosseno de 4x, de 2x vezes o seno de 4x, mas eu também sei que isso é igual a seno de 6x menos seno de 2x. Sobre 2. E o ponto é que você sempre consegue fazer uma fórmula desse tipo. Porque, basicamente, o que a gente está usando aqui é o fato de que quando eu troco o sinal de um desses termos aqui, eu troco o sinal de todos os senos e não troco o sinal de nenhum cosseno. Eu não quero fazer a prova formal que isso funciona, mas a ideia está nesse exemplo aqui. Nunca vai dar errado. Bom, de fato, se você partir daquela fórmula do seno A, cosseno E, seno B, cosseno A, né, a gente tem a fórmula... Esse é o seno de A mais B. A gente tem a fórmula do cosseno de A mais B também, que é o produto com os cossenos menos o produto dos senos, né? Com aquelas fórmulas, simplesmente, você já consegue escrever as expressões para o produto de um seno com cosseno ou o produto de um cosseno com cosseno, só fazendo esse truque de trocar sinais para cancelar os termos indesejáveis. Agora eu vi o que eu estava pensando. É que a gente sempre pode escrever o cosseno como a soma de uma exponencial para conjugado. Isso, exatamente. Uma coisa parecida. Só que o que aparecer de imaginário vai descartar porque só é igual às partes reais. Exatamente. A gente escreve a coisa toda complexa para no final jogar metade fora, ou joga a parte real e a parte imaginária fora. Bom, assim, no fundo o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu mesmo na época do tal do vestibular, eu posso depois explicar para os mais jovens o que é um vestibular, eu não sabia decorar essas fórmulas, eu tinha muita dificuldade, então até hoje eu tenho, então eu sempre escrevo os números complexos assim e fico pensando na minha cabeça. Bom, tá, mas isso não vem ao caso. Eu já falei tanta coisa que não vem ao caso nessa aula, né? Que nem se aplica mais esse conceito. Tá. Bom, tá. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Para provar o teorema, eu podia fazer várias coisas, mas a que eu vou optar por fazer vai ser trocar o domínio das funções, que é uma coisa muito estranha, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos botar... π. Bom, na verdade, eu quero botar uma métrica 0, 2π aberto aqui. O que eu quero fazer aqui? Olha só, eu vou desenhar primeiro, como sempre, para explicar. Eu tenho esse intervalo e eu estou interessado em considerar funções que são iguais aqui e aqui. O que eu vou fazer vai ser pensar que eu identifiquei essas duas pontas do intervalo. Né? Ou seja, que eu tomei um círculo, no fundo. Eu não vou escrever o círculo explicitamente, mas então eu vou imaginar que a maneira como eu meço a distância entre dois pontos aqui, bom, esses dois pontos, talvez a distância seja o que você está vendo mesmo. Mas se eu tiver esse ponto aqui e esse ponto aqui, então a distância é o arco menor. Né? E assim a gente vai ter um círculo, vai ser compacto e tudo vai... E aí, nesse espaço aqui, as funções da família A separa pontos. Tá, bom, eu vou explicar, acho que vai dar tempo de a gente fazer tudo, senão eu vou pelo menos indicar os passos principais e depois preencher os detalhes.
na medida que o tempo permitir. Bom, só para deixar claro, o que eu quero dessa métrica, né? A métrica nova que eu vou botar, essa métrica que transforma, digamos, um intervalo em círculo, ela tem que ser tal que a função que era contínua antes continue sendo contínua depois. Certo? Eu não quero perder a continuidade, que eu vou aplicar isso no Weierstrass em algum momento, isso no Weierstrass são funções contínuas. E ela tem que ser tal também que esse novo domínio em que eu vou trabalhar, ele seja compacto. Isso não tem cara de compacto se eu escrevo assim, porque tem um aberto aqui, né? Mas como eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso, e eu tenho um círculo, bom, acho que tem cara de compacto, né? Então vamos escrever isso. Alguém tem uma sugestão de como é que eu boto uma métrica ali? Bom, na verdade tem muitas opções. Tem até uma que eu acho que estava numa lista de exercícios de vocês. Esse cara aqui, a partir de agora, vai ser o meu x. Eu vou definir a distância de x para x' como sendo o mínimo de duas coisas. Uma é isso aqui, que é a distância usual. E a outra, deixa eu desenhar de novo aqui. Então eu tenho x e o x'. A outra, ela é a soma desses dois comprimentos aqui. Né? Imaginando que se eu chegar aqui, continuar, eu venho para cá. Tá? Então, deixa eu escrever isso. Como é que eu faço isso mesmo? Não, tá certo. Eu vou botar, acho que é só isso aqui que eu quero. Deixa eu ver. Não, tá, vai ser um mínimo, né? Então eu vou botar aqui a 1 menos x' mais x, e ainda tem um terceiro termo, que é 1 menos x, bom, aqui é 1 menos x mais x', e aqui é 1 menos x mais, aqui tá, 1 menos x' mais x e 1 menos x mais x'. Isso aqui é para levar em consideração o fato de que pode ter, né, esses caras podem estar na ordem trocada. Aqui. Então, na verdade, se a gente quiser escrever isso aqui, que aí eu falei, botei certo? Acho que sim, né? Oi? Pois é, 2π. Sabia que tinha alguma coisa estranha. Tá, então vejamos. Aqui eu tenho uma coisa que se parece muito com o módulo de x menos x', né? Então isso aqui, na verdade, eu posso reescrever da seguinte forma. E talvez fique até mais claro, assim. Menos, isso, exatamente. Porque isso aqui está dizendo o seguinte, bom, vamos pensar, quando é que isso é zero, né? É o primeiro teste. Isso é zero ou quando x é igual a x', ou quando a distância entre x e x' é igual a 2π. Mas quando é que a distância de x e x' é igual a 2π? Quando são esses dois caras aqui. Bom, de fato a gente só está definindo para 2π aberto, né? Mas aqui eu estou já tomando, digamos, uma licença poética de dizer que eu consigo definir, né? E bom, faz sentido geométrico também o que eu estou dizendo, olha, ou a distância é o comprimento desse intervalo interno, ou ela é o comprimento que sobra no intervalo. Está em vermelho aqui. Eu estou dizendo que não é distância, mas a gente tem que provar que dx é distância. Tá. Por que dx é uma distância?
As coisas mais difíceis aqui são o que eu tô falando? Sim. A coisa mais difícil aqui é a gente provar a desigualdade triangular, mas já não é totalmente trivial a gente dizer que essa métrica, que essa distância, que essa é a métrica, né, separa pontos. Vou botar aqui, é métrica. A separação de pontos é dizer, se eu tenho x e x' diferentes, bom, isso aqui é diferente de zero. E isso aqui também é diferente de zero, porque nesse intervalo de zero fechado a 2π aberto, não há dois pontos que têm distância igual a 2π. Distância no sentido usual igual a 2π. Certo? Agora, a desigualdade triangular é a parte mais difícil. Como é que a gente faz? A maneira que eu acho mais razoável de fazer é observar o seguinte, que na verdade eu posso tomar essa distância, eu vou tirar o x daqui, como Bom, vamos desenhar que eu acho que fica mais fácil. Imagina que eu tenho 3 pontos aqui, né? E a gente vai ter que talvez considerar duas situações possíveis. Vamos desenhar coisas aqui. E vamos desenhar aqui a distância de x para... A gente quer comparar a distância de x para x', a distância de x para x duas linhas e a distância de x... Bom, vou botar isso separado aqui. Isso é igual a alguma coisa. E a distância de x duas linhas, de x' para x duas linhas. Quero dizer que essa aqui é menor ou igual que a soma dessas duas. Certo? Não é tão evidente assim, eu vou fazer só num caso, que o x duas linhas está no meio dos outros dois, mas bom, tem toda uma ginástica para ser feita nos outros casos. De fato vai ficar claro depois que a gente escrever, mas tudo bem. Então vamos colorir coisas aqui. Esse tamanho aqui para mim vai ser A. Vai faltar cor rapidinho. Esse tamanho aqui é o B. Esse tamanho aqui é o C. Esse tamanho é o D. E vamos tentar escrever as distâncias todas em função dessas quantidades aí. Como é que é a distância de x para x'? Ela é o mínimo disso com... Bom, vou escrever aqui. É um mínimo de B mais C com 2π... Aqui é 2π, né? Então vou botar para não me esquecer. Menos A menos D. Como é que é a distância de x para x duas linhas? Também tem que ser um mínimo, né? Mas é um mínimo um pouquinho diferente, que é o mínimo do que está aqui dentro, que agora é só o B. E... com o que está para fora aqui, que é o 2π menos A... Oi? Oi? O jeito que o senhor escreveu a distância lá em cima é o mínimo entre a distância e 2π menos a distância. Então não é 2π menos... Ah, sim, é porque 2π... Bom, o que é? É 2π menos A... eu poderia... Obrigado, tá certo. É A mais... Não, você tem toda a razão, aqui é A mais D. É porque justamente, né? A mais B mais C mais D são iguais a 2π. Então, A mais... Isso. Impressionante que até hoje eu preciso de ajuda para fazer conta. A mais C mais D. Aqui. Obrigado. Você ter dado uma dor de cabeça depois, que bom que alguém notou. E agora, x duas linhas, vai ser igual ao mínimo de C e A mais B mais D. Tá
Certo? Como eu falei, tem uma questão nessa prova que é em que ordem esses pontos x, x', x2' aparecem. E eu vou fazer a prova supondo essa ordem aqui. Se a ordem fosse outra, a gente tinha que trocar os nomes dos caras, mas é dar no mesmo. Bom, dar no mesmo assim, o argumento vai funcionar igual. Né? Vamos observar aqui então o que a gente está querendo provar, né? E a gente pode pensar que tem dois casos, por exemplo, né? Posso pensar, vamos dizer o caso em que B mais C é menor do que A mais D. Menor ou igual que A mais D. Que nesse caso a distância de x, x', ela é igual a B mais C. Tá certo? Mas eu também tenho o seguinte, olha só. Se B mais C é menor do que A mais D, então tem que ser verdade que o mínimo aqui é o B. Por quê, né? Bom, estou dizendo, quando eu pego o B, eu somo o C, ele é ainda menor do que esses dois aqui. Mas então se eu tirar, se eu passo o C para cá, ele está ajudando mais esse lado ainda, né? Ou seja, B tem que ser menor do que isso, e a mesma coisa vale aqui. Então esse é o caso de igualdade, de fato. Esse é o caso que eu estou nessa situação que esses dois segmentos são menores, né? Que esse aqui, o que está dentro é menor do que o que está fora, então a distância vai ser exatamente percorrida assim. Agora, o outro caso é parecido, né? Mas não é tão óbvio, porque a gente não... O menor do que B mais C. Então, nesse caso, a distância de x para x', ela é igual a A mais D. Vamos ver o que aparece aqui. Aí tem uma coisa que é um pouco mais chata, né? Vamos olhar isso aqui. Aqui eu tenho esses dois termos, o A e o D, né? Tá certo? Então, então deixa eu fazer a seguinte observação. Se A mais... se B for maior ou igual a A mais C mais D, tá ok. Porque eu estou dizendo o seguinte, essa distância aqui é A mais D. Eu quero que a soma dessa seja maior ou igual. Bom, repara, se isso daqui é maior do que B, então só nesse termo aqui eu já tenho A mais C mais D, que é maior do que A mais D. Tá certo? Bom, se B é maior ou igual a C mais D, ok, porque nesse caso eu tenho que a distância de x para x duas linhas já é ela sozinha maior do que a distância de x para x'. Certo? Mesma coisa se o C for maior do que A mais B mais D. Aí eu tenho também que dx', x duas linhas, já é maior ou igual que a distância de x para x'. E qual é o caso que está restando, né? Bom, então não é observação, isso aqui é uma análise de caso mesmo. Agora o caso que está restando é o caso que, se esse aqui for maior, tá bom, se esse aqui for maior, tá bom. Se não, eu tenho que B mais C, que B é menor do que A mais C mais D. C é menor do que A mais B mais D. E aí eu tenho o seguinte, aí eu vou calcular agora a soma das distâncias. Como é que vai ser essa soma? Eu estou dizendo, esse cara é menor e esse cara é menor. Então essa soma aqui é B mais C, que é maior do que A mais D, pelo que a gente considerou lá em cima. Então tem uma combinatória meio chatinha, mas o ponto é, de novo, né? Se esse termo aqui é o menor, se esse cara for o mínimo, tá tudo bem. Se esse cara for o mínimo, tá tudo bem. Se nenhum dos dois for o mínimo, o que esses dois termos me dão é B mais C, mas eu justamente supus que B mais C era maior do que A mais B, A mais D. Isso resolve também. Bom, permutações dessa estratégia aí resolvem provar a desigualdade triangular. Tem maneiras um pouquinho mais limpas de fazer também.
mas essa que eu gosto que dá para desenhar, assim. Tá, então deixa eu fazer, eu não tenho muito tempo, eu não vou querer voltar a esse exemplo, mas eu vou dizer o que está faltando provar. Está faltando provar duas coisas. Uma é que o x é compacto, tá certo? E eu já vou explicar como é que prova isso. E que uma f contínua sobre 0, 2π com f de 0 igual a f de 2π é contínua sobre x também, com essa métrica nova. Bom, o x compacto tem uma prova que é usando o fato de que esse intervalo da reta é compacto, que diz o seguinte, olha só. Bom, eu sei que toda sequência aqui, ela tem uma subsequência convergente sobre os critérios da reta, não é isso? Então, se eu tomar uma sequência no x, ela tem uma subsequência que converge aqui. O que pode acontecer com essa subsequência? Bom, tem duas coisas. Uma é boa e a outra é um pouquinho menos boa, mas ainda é boa. Essa subsequência ela pode fazer o seguinte, ela pode convergir para algum ponto aqui que é estritamente menor do que 2π. E nesse caso, é fácil mostrar simplesmente olhando, bom, se ela converge de acordo com a reta, ela tem que convergir de acordo com essa métrica aqui. Essa métrica é menor do que a métrica da reta. Agora, o que pode acontecer com a subsequência é ela convergir para o 2π, no sentido da reta, né? Mas isso daí é a mesma coisa, isso aqui, convergência na reta para o 2π, é a mesma coisa que convergir para esse cara aqui no x. Aí a gente tem que usar a intuição na métrica de novo. Bom, se esse cara aqui está convergindo para esse ponto, é porque a distância entre ele e o zero na reta é 2π. Mas então a distância entre esses dois caras dentro do conjunto x é zero. Balançando as mãos, né? Tem essa expressão bonita em inglês, hand waving. Então, de novo, você usa a compacidade de um conjunto que a gente entende bem. A gente sabe aqui que toda sequência tem subsequência convergente. A gente só observa, então, que se o limite é um ponto do 0, 2π aberto, está tudo bem. Se o limite é o próprio ponto 2π, também está tudo bem. E aí isso aqui é um leminha, é dizer, bom, se você tem uma f contínua que toma esses mesmos valores aqui, ela é contínua sobre o x. De novo, a ideia é, pega um valor, um ponto aqui qualquer x, olha uma sequência xn convergindo para x de acordo com essa métrica, né? E aí, o que a gente tem que mostrar é que ou essa sequência também converge para x no sentido usual da reta, ou essa sequência, ou o x é o próprio ponto 2π, e essa sequência aqui ela se parece muito com uma sequência que está ou pertinho do zero ou pertinho do 2π para todo n grande. Bom, tá, qual é a utilidade de fazer isso? A utilidade de fazer isso é que uma vez que você tem isso, você tem um espaço métrico compacto, você tem funções contínuas sobre ele, você tem uma álgebra de funções nesse espaço, que contém as constantes, bom, essas também são contínuas, né? Porque elas também tomam o mesmo valor em 0 e 2π. Contínuas no espaço x. Você tem uma álgebra de funções que contém as constantes. Ela agora passou a separar pontos, porque é fácil observar, né? Você tem polinômios trigonométricos. Os únicos pontos que não eram separados no intervalo eram exatamente 0 e 2π. 0 e 2π são os únicos pontos no intervalo de 0 a 2π que não são separados por nenhuma função trigonométrica. Isso é bem fácil de provar. E aí uma vez que você tem isso, então agora a gente está na situação favorável. Espaço métrico compacto, funções contínuas, uma álgebra que separa pontos e o teorema de Stone-Weierstrass implica o que a gente quer. Eu acho que eu vou fazer... acho que eu vou botar isso numa lista, mas assim, não para cobrar na prova, não, mas só para ficar claro quais são as etapas. Assim. Uma lista meio que resolvida. Eu não quero gastar tempo com isso aqui agora. Bom, gente, então por hoje é isso. Não se esqueçam de responder a enquete que vai chegar por e-mail para vocês.